durante a guerra, durante a batalha, se sabia quem era o inimigo, se sabia qual a batalha lutar, se sabia qual estratégia usar. Hoje, a geração está diante de um inimigo que muitas vezes é invisível, que é imperceptível. Lutamos hoje, eu não estou falando só de crente, mas a sociedade hoje luta contra um inimigo que muitas vezes não quer aparecer, mas ele age de forma sutil, como um ladrão assaltante, que não vem somente para matar, roubar e destruir. A maior dificuldade do ser humano é quando ele entra numa guerra sem saber qual guerra é, sem saber qual é o inimigo, sem saber o que o espera. Nós temos uma dificuldade como pessoas, e eu não estou falando de mim, eu estou falando geral. Nós temos uma dificuldade com o novo e com o desconhecido. Está fazendo sentido para você, sim ou não? O desconhecido assusta demais. Aquilo que nós não sabemos o que é, aquilo que é desconhecido, muitas vezes causa uma paralisia, um travamento, sabe? E Deus tem até algo a mais para nós, mas nós não queremos provar, porque o novo assusta. E quando eu falo novo, irmão, não é só o novo de Deus, porque se eu falasse para você do novo de Deus, nós vamos olhar e vamos dizer, eu confio, então eu vou. Agora, a grande dificuldade é o novo que nós não conhecemos. É o desconhecido que de fato causa em nossa mente, em nosso corpo, esse medo que nos paralisa. Essa dificuldade de avançar, de fluir além daquilo que nós já sabemos. A Bíblia fala que o povo perece porque lhe falta conhecimento. Ou seja, a ignorância, a falta de conhecimento tem nos feito perecer. E a palavra perecer significa apodrecer, irmão. Ou seja, todas as vezes que nós estamos diante de algo que não conhecemos, nós começamos a apodrecer para aquilo, a perder o controle daquilo. E eu te faço uma pergunta: quem gosta de perder o controle? Se eu falar para você assim, ei, irmão, quem gosta de ficar sem controle de nada? Deixar que todo mundo controle tudo? Alguém aqui vai dizer? É óbvio que não. Porque nós queremos ter o controle, mas o controle é do quê? É em relação ao quê? Aquilo que conhecemos. Nós queremos ter controle naquilo que nós conhecemos. Ou seja, existe um instinto que se chama instinto de sobrevivência, que todo mundo tem. Tem ou não tem? O mínimo que se espera é que tenha. Existem umas pessoas que têm esse instinto um pouco menor, né? Porque anda fazendo umas loucuras. Os irmãos que começam a correr de carro, lá vão ter, então eu acho que ele tem um instinto um pouco menor, né? Mas o natural da vida é que você tenha um instinto de sobrevivência. Todo ser humano tem isso. O nosso corpo, ele trabalha para continuar vivo, ok? E estar exposto à menor quantidade de perigo que possa nos tirar a vida possível. Faz sentido para você, sim ou não? Isso todo mundo tem. E automaticamente, com o passar dos anos, nós vamos entrando em contato com várias coisas da vida, que ela vai criando na nossa psique, na nossa memória, o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Por exemplo, existem pais que deixam a criança livre fazer o que bem entende. É verdade ou não é verdade? Você que é pai, ou você que, sei lá, tem essa dor do instinto de sobrevivência, você já não olhou uma situação assim de ver uma criança subindo em um lugar ou fazendo alguma coisa e você diz assim, cadê os pais? Alguém já viu isso, sim ou não? Por quê? Porque para você aquilo não é normal de fazer. Porque talvez ou você já teve um trauma, ou você já caiu, ou você já viu alguém cair, ou você já perdeu alguém em relação àquilo, e você diz assim, pelo amor de Deus, não deixa a pessoa fazer isso. Então, na nossa mente, cada um de nós criamos uma ideologia de vida. Entenda algo que eu vou te falar. É impossível nós colocarmos pessoas uma do lado da outra e todas concordar com tudo. Por quê? Porque na caminhada da vida, nós aprendemos de forma diferente, nós somos expostos às coisas diferentes. Está fazendo sentido ou não? Algumas casas onde os pais são super protetores, criam
uma geração de pessoas medrosas. Faz sentido ou não faz sentido o que eu estou falando para você? Toda casa que pais são super protetores, cria filhos frouxos. Filho que tem medo de tudo. Filho que tem medo de até atravessar a rua. Agora, quando você vê pais que estimulam os filhos a um novo nível de conhecer o novo, você percebe que se cria crianças, adolescentes e jovens mais fortes. Consequentemente, se tornam adultos mais fortes, geralmente formam famílias mais fortes. É assim ou não é assim? Agora, você pega uma geração de pais bitolados, cheio de nhenhenhen, cria um filho frouxo, que quando ele forma uma família, ele é o filho da mulher. Um mimizento. Por quê? Porque todo mundo tem uma forma de criação. Está fazendo sentido, sim ou não? Todo mundo tem uma forma de criação. Algumas famílias, por exemplo, o pai coloca na mente da criança, do adolescente, desde jovem, que ele precisa trabalhar muito, que ele precisa ter segurança, então ele precisa ir para um emprego. E existem crianças, adolescentes e jovens que estão a vida toda no mesmo emprego, no mesmo lugar. Por quê? Porque o pai falou para ela que ela precisava ter o quê? Segurança. Outras famílias dizem assim, olha, para você ter segurança, você tem que ser funcionário público, você tem que passar num concurso. E a pessoa estuda. Eu conheço pessoas que se formaram na faculdade e nunca trabalharam. Estão até hoje dentro da casa dos pais estudando para passar num concurso. E às vezes para passar num concurso para ganhar algo muito menor daquilo que poderia produzir. Só que a ausência de estímulo dentro de casa dos pais, dizer assim, ó, meu filho, vai lá, eu vejo que você é capaz de fazer algo mais, faz com que aquela pessoa tenha medo da vida. Medo do novo, e não veja segurança fora de um concurso. Não veja segurança fora daquilo que foi impregnado na cabeça dela. Está fazendo sentido aí, igreja? Amém? Então, todos nós temos a nossa mente formatada para algo, de uma forma ou de outra. Ou veio dos nossos pais, ou veio das pancadas da vida. Alguns aprenderam dentro de casa, outros aprenderam caindo na vida. Sabe, e eu vou te falar, irmão, a pior coisa é aprender caindo, é ou não é? Mas graças a Deus, quem aprende? Né? O problema é aquelas pessoas que vivem caindo e não aprendem nunca. A vida dela é um levanta, cai, e nunca aprende. Mas, quando a gente vai para a palavra, nós percebemos algo. Nós percebemos que Jesus, ele diz assim, olha, o inimigo não vem só se não for para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém? E esse ponto me chama muita atenção. Desde sempre, irmãos. Essa palavra aqui eu lembrei que eu preguei ela uma vez para os jovens de um outro ministério, onde que eu participava. Porque eu queria entender o significado dessa vida plena. E eu fui pesquisar aonde que foi escrito o Evangelho do Novo Testamento. E quando João escreve essa carta, ele escreve em grego. Ok? Fazendo sentido aí para você? Escreve em grego. E quando ele escreve em grego, quando ele vai diferenciar e colocar a palavra vida, ele coloca a palavra não vida, mas zoe. Diga, zoe. Por quê? Porque zoe tem um significado não como vida normal, porque vida normal, vida de respirar, tem um significado de bio. Então tem dois significados no grego para a palavra vida, bio e zoe. Bio é a vida normal que se tem quando você respira, levanta de manhã, respira. A vida natural refere-se à vida biológica, ao sustento, à sobrevivência, o viver dia após dia. Agora, zoe, que é usado nesse termo aqui, se refere a vida plena, vida abundante, a vida que tem origem em Deus, que participa da eternidade. Essa aqui é a vida onde que Deus diz assim, eu não vim para que só sobrevivam, mas que tenham vida plena. E vida plena, viver essa zoe, essa vida plena,
significa que todo o âmbito da nossa vida está dentro de um controle. Do controle nosso? Não, do controle de Deus. Algo que muito cristão não tem entendido é que, para nós vivermos os planos do Senhor, nós precisamos desejar aquilo que o Senhor nos prometeu. Existe uma geração que quer viver os planos de Deus mediante a sua própria psique e a sua própria análise. Ou seja, querem colocar os planos de Deus dentro da sua caixinha. E isso é impossível. Porque a Bíblia fala que os planos deles são maiores do que os nossos. Eu vou falar de novo, os planos deles são maiores do que os nossos. Você sonha com um projeto, Deus tem um projeto maior. Você sonha com um projeto que você está olhando, Deus tem um projeto muito além daquilo que você ainda não vê. A Zoe, essa vida em abundância que Jesus está dizendo aqui, é Ele te completar por inteiro. Algo que existe uma geração de cristão que não está conseguindo chegar a esse ponto. Pastor, por quê? Porque nós não estamos entendendo aquilo que Deus tem para nós. Existem duas dúvidas que elas permeiam no coração do homem. Na verdade, existem várias, mas essas são muito latentes. A primeira delas é: quem sou eu? Quem sou eu? Você já fez essa pergunta? Alguma vez na vida? Se você não fez, um dia você vai fazer. Você vai olhar no espelho e vai dizer: quem sou eu? Pô, beleza, por que eu nasci? Aí depois você vai fazer a pergunta: mas o que Deus espera de mim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que possivelmente você também fez essa pergunta. É verdade ou não é verdade? Então existe algumas dúvidas no nosso coração que ela permeia diariamente. Sabe o que de fato Deus tem para a minha vida? Quem de fato sou eu? Eu vou te fazer uma pergunta, meu lindo. Você acha que Deus só te fez nascer para você passar a realidade que você passa aí, viver aquilo que você vive hoje? Ou você acredita que tem algo mais? Você acredita que é só nascer, trabalhar, ralar, aí vem na igreja no domingo? Ou você acredita que existe algo mais da parte do Senhor? Existe um plano da parte de Deus a ser executado que você não conhece ainda, que você não sabe ainda. Sabe por que eu estou falando isso? Porque nós estamos passando um tempo onde que eu tenho percebido muita gente, mas muita gente com crise de identidade. Sabe, pessoas desanimando fácil. Sabe, eu vou te falar, irmãos, eu tenho visto algumas situações onde pessoas estão até com uma vida boa, uma vida confortável, as contas sendo pagas, as coisas acontecendo, mas automaticamente ficando paralisadas, com medo. O que será que Deus tem para fazer na minha vida? Não conseguindo provar da zoe de Deus, da vida abundante de Deus. E eu quero profetizar desde já na tua vida, irmãos. Viver essa vida abundante é em todas as áreas. É na tua saúde emocional, é na tua saúde física, sabe, é na tua família, na tua casa, nas tuas finanças, no teu trabalho. Pastor, será que é possível de viver isso? Irmãos, é possível porque Deus prometeu. É possível viver uma paz que excede o entendimento? É possível porque Deus prometeu. Ele não promete nada daquilo que Ele não possa fazer, aquilo que Ele não possa cumprir. Será que tem alguém que está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe, então, eu creio, irmãos, que nós podemos sair deste lugar com não somente com uma expectativa, mas com uma fé renovada, de que o dono da promessa está com a promessa de pé. Sair deste lugar com a fé renovada, entendendo que aquele que prometeu é fiel e vai cumprir. Sair deste lugar com uma fé, sabe, tão forte, irmãos, que a gente não fica mais flertando com aquilo que Deus pode fazer, mas nós começamos a caminhar com a certeza que Ele vai fazer. Agora, eu te faço uma pergunta, irmãos. É fácil viver isso? Diga para mim, é fácil viver isso? É fácil eu chegar para você, eu fiz uma introdução aqui,
E você olhar para mim e dizer assim, pastor, vou sair daqui com a fé renovada, pastor. Agora tudo se resolve. Lá em casa eu vou começar a amar meu marido. Ele não toma banho, mas tudo bem. Não, amigo. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque para vivermos a plenitude de Deus, tem um pré-requisito. Essa parte daí agora a gente fica, o que eu vou ter que fazer? A Bíblia é condicional. Para vivermos a plenitude de Deus, existe um pré-requisito. Vocês querem aprender qual é esse pré-requisito nessa noite? Não, né? Porque vai exigir você fazer alguma coisa. Vou pedir de novo, vocês querem aprender qual é esse pré-requisito? Então vamos lá. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Lembra isso e grava isso na tua vida. Amém? Se eu puder te falar assim, grava um versículo aí, grava esses dois que eu vou ler para você agora. Posso ouvir um amém? Tem alguém aqui que quer viver a vida plena em Deus? Vocês estão com uma vontade. De verdade, irmão. Vocês estão numa vontade de viver a vida plena de Deus? Que Deus deve estar olhando e dizendo assim, nossa, que vontade, hein? Irmão, eu acredito que quando a gente está numa situação e a gente diz assim, eu quero mudar essa situação da minha vida, eu quero fluir em novos ares, eu quero conhecer o novo de Deus, a gente extravasa, irmão. A gente faz alguma coisa, a gente não fica, que toda síndrome de zumbi saia de você agora. Amém? Que toda síndrome de mim sai todo hard do teu corpo. Essa preguiça de dizer amém aí, de dizer um glória a Deus agora, que você suma daqui em nome de Jesus. Amém? Vamos ver. Quem aqui quer viver a vida plena de Cristo para você? Diga amém. Você viu que você pode fazer melhor? Não faz por causa de preguiça. Vem para o culto preguiçoso. Mas se no culto, para receber uma palavra, está preguiçoso, como é que está na vida? Para ir para a guerra, para a luta? Aqui, irmão, é hora que a gente tem que botar a armadura e dizer assim, o diabo que se segure essa semana. Tem alguém que está entendendo, não, pô? Me ajuda, trem. Irmão, é botar a armadura e dizer assim, que demônio. Irmão, aconteceu uma situação essa semana. 5 horas da manhã, eu estou para descobrir o que aconteceu. Que dia foi, meu bem? Quinta para sexta ou sexta para sábado? Sexta para sábado. 5 horas da manhã, eu acordo de madrugada, 5 horas, pá! Uma pancada na porta. A única coisa que eu quero saber é se era um chute ou era uma cabeçada. De verdade. Porque era uma pancada, um vizinho lá, não sei quem é o vizinho, e dizia, sai demônio! Pá! Sai demônio! Pá! Sai demônio! Eu falei, caraca, maluco. Dentro de mim eu estava pensando o quê? Será que a cabeçada que ele está dando, porque o demônio está nele, ele está dizendo, sai de mim, né? Ou ele estava falando para alguém e tal, sei lá, dando chute. Eu sei que foi uma cena assim, eu falei, louco meu, esse aí para libertação na igreja. Se converter um dia, esse aí, se o demônio não sai na palavra, sai na bordoada. Essa aí é... Dá de bicuda na cara do cão. Eu lembrei de um irmão de jovem que eu cuidava há um tempo atrás, que ele chegou todo empolgado na igreja um dia e disse assim, pastor, poquei demônio na porrada. O infeliz tinha brigado.
Mas o que eu estou falando para você? Por que eu lembrei desse cara? Porque às vezes a gente está assim. Tem um mole e o cara lá fora está dizendo, sai! Onde que o crente tinha que chegar no dia a dia e dizer assim, ó, o diabo quando você levantar dizendo assim, misericórdia, levantou um filho de Deus. Me ajuda, irmão. O diabo quando você levantar ele tem que dizer, misericórdia. O diabo tem que dizer assim, levantou aquele. Você não quer isso não, é? Então faça alguma coisa quando a gente falar aqui. Porque se você está mortão aqui, imagina lá fora, né? Quando levanta o inimigo. Quem vai viver a vida nova e plena em Deus a partir de hoje? Pode dar um aplauso assim agora. Eu tive que pregar 5 minutos para você acordar. Para você ter fé. Misericórdia. Que no próximo culto você já venha com fé já. Já vem alta já. Amém? Vamos lá então? Quer viver a vida plena em Deus? Oh. Versículo 1, Romanos 12. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos ler de novo? Vamos interpretar esse versículo? Paulo olha e diz assim, portanto, irmãos, Paulo está falando para qualquer um? Vamos, me ajuda, Paulo está falando para qualquer um? Paulo está falando para quem? Para quem é filho, para quem é irmão, para quem está junto, quem está dentro. Eu estou gostando desses amém aí. É assim. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus, que ofereçam. O que é oferecer? Diga, entregar. Oferecer não é ficar esperando. Oferecer é entregar. Ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo. É para se matar? Não. Ou sim. Na verdade, sim. É morrer para os nossos desejos. E entregar o nosso corpo como oferta para que Ele viva os desejos dele em nós. Santo. O que é santo? Diga, separado. Ou seja, Deus está dizendo que o nosso corpo não é um corpo para ser usado de qualquer jeito. Então, se você tem usado o teu corpo de qualquer jeito, começa a entender que ele não está sendo santo. Porque ele não está sendo separado para o Senhor. Oxi. Se tu está usando teu corpo para fazer fofoca, desculpa. Mas não tem nada de santidade aí. Você está usando teu corpo para falar mal dos outros? Desculpa. Tem nada de santidade aí. Você está usando teu corpo para fazer os irmãos pecar? Tem nada de santidade aí. Me ajuda, crente. Amém? E agradável a Deus. O que é agradável? Que agrada ao Pai. Este é o culto racional de vocês. O que é um culto racional? É um culto que eu sei que eu estou fazendo. Não é emocional, não é porque a música está legal e está todo mundo gritando. Não, é racional. Eu sei o porquê que eu estou fazendo. Quando você gritou um amém aqui, eu espero que você não grite amém só porque eu estou falando para você gritar. Mas que você entenda que existe poder naquilo que você faz e naquilo que você abre a tua boca. Ah, porque todo mundo está gritando. Não, não é porque todo mundo está gritando, é porque eu entendi que eu sou filho e eu vou mover o reino espiritual a meu favor. Você está entendendo o que eu estou te falando? Isso é racional, isso é culto racional.
é entender que o nosso corpo adora Ele, é entender que o nosso corpo, ele é reflexo daquilo que o Senhor espera de nós, para agradar o coração dEle. Posso ouvir um glória a Deus? Então, essa ideia de, eu vou porque todo mundo fez. Não, não é porque todo mundo fez. É porque nós entendemos que Cristo já morreu na cruz do Calvário por nós. Existe uma geração hoje de crente que está esperando Deus fazer algo. E eu preciso te ensinar, Deus já fez. Agora, as nossas atitudes liberam aquilo que Deus já fez, sim ou não. Existem atitudes que fecham os céus a nosso favor, mas existem atitudes que abrem os céus a nosso favor. Quando nós, como igreja, cantamos em uma só voz, erguemos a nossa voz, glorificamos, erguemos a nossa mão, falamos, gritamos, louvamos ao Senhor, automaticamente os céus se abrem. Alguém já percebeu isso? Alguém já veio num culto um dia de céus fechados? Você chega aqui, parece que as coisas não estão fluindo? Pastor, acontece isso aqui? Acontece. Tem dia, irmão, que a gente chega aqui, quem é intercessor, quem está em oração, quem percebe, sabe que o céu está fechado. Por quê? Chega aqui, parece que o povo não vai, o povo está sempre... Aí tu começa a pregar, o povo... Aí daqui a pouco tem o irmão. Irmão, parece que tem um negócio assim dentro da casa. A galera começa a orar. Intercessor começa a orar, e um começa a falar e tal, e daqui a pouco... uma palavra, um start, uma liberação. A igreja veio, bum! O céu se abriu. Aí parece que toda palavra, depois que o céu se abre, começa a entrar. E começa a fazer sentido. Mas antes parece que nem existia culto. Alguém já viveu isso? Agora imagina viver uma vida assim, de céus fechados. Agora você imagina você viver uma vida onde você não consegue enxergar aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque parece que os céus o tempo inteiro está fechado a teu favor. Os céus parece que está fechado o tempo inteiro em tua direção. Agora, eu quero falar, irmão, eu estou pregando hoje para uma igreja que vai começar a viver céus abertos a partir de hoje. Tem alguns que estão entendendo. Eu estou pregando para uma igreja hoje que vai chegar em casa e vai dizer, dentro desse lar não existe céus fechados. Dentro da minha casa não existe céus fechados. Sabe, eu estou pregando hoje para uma igreja, para homens e mulheres que não vão aceitar viver uma realidade onde que a vida plena e abundante do Senhor, a zoe do Senhor, não te alcance. Não, eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque Deus falou que Ele iria fazer. E se Deus falou que Ele ia fazer, nada mais justo do que eu viver. Agora, eu preciso entender que o meu corpo precisa ser entregue como sacrifício vivo. Eu preciso entender aquilo que eu estou fazendo diante da presença do Senhor. Por isso, irmão, que eu não acredito em um evangelho de crente burro. Vou falar de novo para você. Crente tem que pensar, velho. Já chega o tempo em que crente não pensava. Cristão não pensava. Qualquer coisa entrava um bando de boneco de Olinda dentro das igrejas. Vocês já viram os bonecos de Olinda, boneco de posto? Vocês já viram? Aqueles bonecos de posto lá que fica... Um monte de crente assim, irmão. Não pensa. Aquilo lá não tem pensamento. Deus te chamou para você ter uma mente pensante. Porque quem tem mente pensante não é enganado por qualquer narrativa do inferno. Quem tem mente pensante não aceita qualquer banquete do inferno para a vida. Quem tem mente pensante vai buscar na palavra e sabe que Deus tem algo sobrenatural para a sua vida. E não vai aceitar viver uma vida medíocre, uma vida de qualquer jeito. Crente, você veio neste lugar hoje para Deus te despertar para essa nova vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, pastor, estamos empolgados aqui e tal, e agora, viver isso? Aí vamos lá então? Vamos entender como a gente vive isso? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que então sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Quer continuar do mesmo jeito? Continua pensando do mesmo jeito. Quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, a zoe, a vida plena? Muda a mente, irmão. Muda a mente. O chamado do Evangelho para a vida plena é mudança de mente. Não tem como viver o Evangelho de Jesus com a mente antiga. Porque o novo de Deus para a tua vida exige uma nova mentalidade. Você não consegue suportar aquilo que Deus tem para fazer na tua vida com uma mentalidade velha. Você não consegue suportar o que Deus tem para fazer na tua casa com uma mentalidade velha. Você não consegue suportar o que Deus tem para fazer no teu trabalho com uma mentalidade velha. A tua mente velha te levou até hoje. A tua mente renovada em Cristo vai te levar para onde Ele quer te levar. A ideia de eu venho como estou, permaneço como estou, não é bíblica. A ideia bíblica é, eu venho como estou, sou transformado pela presença de Jesus, e então aí sim, eu vivo qual é a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então eu vivo qual é a zoe, a vida plena, a vida abundante. E essa história de cristão, mas falar isso é evangelho da prosperidade. Irmãos, o Deus das Escrituras olhou para mim e para você e disse assim, eu quero te fazer pleno. Basta você desejar ser pleno. Basta você mudar sua mente. Basta você mudar a tua forma de pensar. Eu não consigo acreditar em um evangelho aonde você vem para a igreja, recebe uma palavra, não muda a mente e vive o extraordinário. Não consigo. Porque o evangelho de Jesus vai exigir renúncia. O evangelho de Jesus vai exigir matar as nossas vontades. Matar muitas crenças que nós acreditávamos que era verdadeira. Sabe, irmãos, o Evangelho de Jesus vai vir de choque contra a nossa cultura. Aquilo que você aprendeu muitas vezes dentro da sua casa. O Evangelho de Jesus, irmão, ele é como se fosse um trator, sabe, gigante, vindo sobre um carrinho da Hot Wheels. A tua vida, irmão, a tua cultura, aquilo que você acredita é o carrinho. E está vindo um trator, irmão. Você pode até tentar lutar contra, irmãos. Mas você nunca vai conseguir viver a plenitude do Evangelho se você não abrir mão da tua cultura e daquilo que você acredita. Desculpa, irmão, mas não existe Evangelho condicionado aos nossos desejos. Estão tentando pregar aí fora um Evangelho que é condicionado às nossas vontades. Colocando o homem no centro, colocando o homem como se fosse ele. Olha, o importante é você ser feliz. Irmão, diga para mim que você gosta de abrir mão das tuas vontades, dos teus pecados. Alguém aqui sai felizão quando diz não para o pecado? Não, irmão, então quer dizer que o evangelho não está falando de felicidade. Está falando de convicção. Porque vai ter hora, irmão, que tu vai querer fazer sacanagem, fazer besteira, fazer coisa errada. E o Espírito Santo dentro de você vai dizer, olha meu filho, não é o caminho. E não vem dizer para mim que você fica felizão por não fazer. O evangelho ele vem de contra as nossas vontades. E estão pregando aí fora um evangelho de felicidade. O importante é ser feliz. Mentira. O importante é ser santo, andar em santidade, buscar a Deus. A galera vem para a igreja de parede preta e acha, eu vou ouvir uma palavra dessa, eu queria. Não, irmão, é isso mesmo. Quem acha que vai viver a vida de qualquer jeito, desculpa, irmão, mas vai fritar no inferno. Vou viver a vida de qualquer jeito, lá no final lá a gente vê. Então tá, pague para ver. Eu estou te ensinando para você não precisar pagar para ver, irmão. Eu estou te ensinando para você não chegar diante do Rei dos Reis e ele olhar para você e dizer, afasta-te de mim porque eu não o conheço. Eu estou falando para você, irmão, quer mudar de vida, quer viver a vida plena de Deus, muda a mente. Muda a tua forma de pensar, muda a tua forma de agir, muda a tua forma. Primeiro, antes de mudar de agir, tu vai ter que mudar a forma de pensar. Irmão, eu de verdade, eu tenho pavor de crente lesado. Pastor, não fala isso, tem que amar todo mundo. Eu amo. Mas, irmão, quando eu vejo um crente lesado assim, pastor, é que eu não. Tu não quer.
Desculpa, você não quer. Porque quem quer, irmão, luta, vai atrás. Quem quer, pode ver, quem namorava antigamente, andava a pé 5 quilômetros. Quando não era mais, para ver a namoradinha. É ou não é? Os irmãos aí, esses adolescentes aí sem noção, os cabeça de bagre, ficam até 3 horas da manhã. Te amo. Boa noite. Tchau. Desliga você. Não, quando é adolescente ainda vai, né? Pior que tem uns crentes, uns bichos burros aí que é mais velho. Desliga você. Ai, você primeiro. Eu te amo. 3 horas da manhã, de manhã tem que estudar. Quando é estudar, ok. O problema é quando o abençoado, obrigado. O abençoado tem que trabalhar no outro dia. Mas ficou até as 3 da manhã, 4 horas da manhã. Ai, eu te amo tanto, vamos fazer uma cal e tal. Aí não cuida do sono, não cuida de nada. Aí depois vira essas amoeba que está virando aí fora. Ó. Uma geração de jovem que não pensa, irmão, não tem um cérebro. Aquilo ali, de verdade, tem uma geração de jovem hoje que não tem cérebro não, velho. Aquilo ali dentro tem alguma coisa meio esquisita, de Nárnia, o que não é um cérebro, porque não pensam. Por quê? Porque na época do desenvolvimento, quando tinha que estudar, quando tinha que pensar em crescer, estava pensando no cresce. 12 anos, como diz meu filho, né, não sabe nem ainda limpar a bunda, estão namorando. Tinha que estar aprendendo a lavar louça em casa. Os pais me ajudem? Tinha que estar aprendendo antes ainda. Obrigado, é antes ainda. Aprendendo a lavar louça, cuidar da casa, juntar as cuecas freadas do banheiro. Não é verdade? É ou não é? Mas não, eu estou preocupado com a minha crush, com os meus amigos. Aí cresce e vira um bando de adulto lesado, irmão. Um bando de adulto que não sabe para onde vai, o tempo inteiro com crise de identidade, o tempo inteiro, eu não sei como fazer minha vida. Claro! No tempo que você tinha que desenvolver tua mente, crescer, mudar tua mente, você ficou em Nárnia. Ô irmão, eu vou começar a pegar os adolescentes agora. Eu que vou pregar sábado para eles. Primeiro que eu ver com o celular na hora do culto vai ser uma bicuda assim, ó. Já estou avisando. Botar o celular aqui em cima, aqui já. Já estou assustando, eles nem vêm sábado, irmão. Vocês vão vir, né? Os adolescentes vão vir sábado, né? Tem que vir, irmão. Os pais têm que, já se ligou, né? Vamos entrar no modo hard aqui. Ou vai ser uma geração de adolescente que pensa, ou, irmão, alguma coisa. Eu não vou sair com a culpa depois de dizer, vocês passaram a mão na cabeça. Mas vocês não se indignam, não? Vocês não estão vendo as coisas que vocês olham e dizem assim, misericórdia. Uma vez nós falávamos lá em casa sobre o soco ungido. Soco ungido. Mas aí eu virei pastor e eu não defendo mais essa tese agora. Agora eu estou na tese de, vamos ensinar primeiro, amém? Senão depois a própria vida dá os socos ungidos nas pessoas, né? Vamos ser mais calmos. Agora, se não mudar a mente, irmão, vai ser esses consumidores de TikTok aí. Vai ser esses consumidores de Reels aí. Vai ser a galera que fica presa por causa de like. Ninguém me ama, ninguém me curtiu. Por favor, gente. Não, de verdade, por favor, vamos mudar nossa mente. Vamos voltar a nossa mente para aquilo que Deus tem para nós. Vamos botar a nossa identidade em Cristo e parar de ficar querendo viver a identidade dos outros. O fato, olha o que eu vou te falar agora. O fato de você não saber o que Deus tem para a tua vida, te assusta, sim ou não? Me ajuda, sim ou não?
O fato de você não saber o que Deus tem para você te assusta. E sabe o que a gente faz? A gente quer viver a vida de quem a gente já viu. Aí o que acontece? A gente vê um blogueiro fazer uma coisa, a gente quer seguir o que o blogueiro faz. Por isso que qual é eu sempre esqueço o nome dela, que está pegando o Vini Júnior lá. Me ajuda, Virgínia. Por isso que a mulher, irmão, ela tem 1 milhão de seguidor. Sabe o que acontece? Ela vai numa live lá e ela diz bem assim: olha aqui, mulherada, eu estou usando isso aqui para minha cara. Vocês comprem. Aí toda... Aí vai acabar. É promoção. 2 minutos. José, tio, me empresta o cartão. Porque eu tenho que ficar igual a Virgínia. Você ri, mas é assim que funciona a vida. Quando você não sabe quem você é, você não guarda a tua identidade, você começa a se identificar com a identidade de outra pessoa. Quando você menos espera, você está vivendo a vida de outra pessoa e não está vivendo a tua. Deus tem um plano para fazer contigo e você está preocupado por quê? Porque o fulano falou que aos 23 anos ganhou R$1 milhão. E você com 23 anos está com 1 milhão de dívida. Não, tem uns irmãos que são os devoradores, né? Não pode... Tem o nome limpo, fez 18 anos, comprou um iPhone. 17 Pro Max. Ainda se fosse para trabalhar, para ele se pagar, ok. Mas não. Era para ir para a igreja, não, para a escola com iPhone. Aí sabe o que acontece? Se endivida para se sentir bem. No meio de uma geração que não está nem aí para você. Quantas pessoas geraram desejo de comprar um carro só para aparecer para o outro que tem um carro novo? De ter uma casa, de fazer isso. Irmão, sabe o tempo que mais dá depressão na galera? Novembro e dezembro. Eu falo todo ano, novembro e dezembro, nós triplicamos o trabalho como pastor. Esse ano eu já estou com uma vontade de dizer assim: desliga a porcaria do teu Instagram, trem. A pessoa começar a me falar em novembro e dezembro assim, ó, porque eu estou mal e tal. Vou te explicar por quê. Querem que eu te explique? Chega novembro e dezembro, as empresas começam a dar férias. Começa ou não começa? A galera começa a tirar férias. Aí o irmão, o Marco e a Rosane programaram o ano inteiro. Para onde que o Marco e a Rosane vão? Para balneário. Para balneário. Não, para as Maldivas, vamos melhorar. Para as Maldivas. Aí eles guardaram dinheiro, foram para as Maldivas. Chegaram na Maldiva, o Marco e a Rosane não sabem onde fazer isso. Mas tem, né? Cada peido. Chegamos nas Maldivas. Como é que é aquele café caro? Starbucks. Marco. Quem nunca, amigo? Quem nunca? Me ajuda, quem nunca? Foi pro aeroporto, Starbucks, botou o nome James. Posta tudo. Quem está com crise de identidade, olha aquele story e diz assim: mas o Marco trabalha na mesma empresa que eu. Saiu do mesmo lugar que eu. Eu não estou nas Maldivas. A minha vida não presta. Irmão, você acha que eu estou exagerando? Acontece isso aqui, ó, com mais de 80% que está aqui. A gente até começa a se controlar, mas se você não sabe o time da tua vida, aquilo que Deus está fazendo na tua vida, tu olha para a vida do outro e tu começa a desejar o que o outro está vivendo. O que a pessoa está colhendo, você diz assim: era para mim estar colhendo, não estou colhendo. Era para mim estar vivendo, eu não estou vivendo. Era para mim. E aí você começa a ser roubado. Aí Satanás vem como João, em João 10. O inimigo não vem para roubar, matar e destruir. Primeiro ele rouba a tua identidade. Depois, irmão, ele mata teus sonhos.
e depois, irmão, ele te destrói por completo. Você não enxerga, mas você está vivendo a vida de outra pessoa, porque ele já roubou tua identidade. Deixa eu te falar, respeita o processo que Deus está fazendo na tua vida. Vou falar de novo, para ver se você entende. Respeita o processo que Deus está fazendo na tua vida. Não desanima no meio do processo e nem tenta pular fase. Existe uma geração que está tentando pular fase, aí o que é que faz? Poderia ir para as Maldivas? Não, mas faz lá em 10 vezes no cartão e tal. E aí, irmão, passa o ano inteiro sofrendo, chorando, no baque. Por quê? Não porque Deus queria, mas porque queria parecer com alguém. Irmão, é uma geração que está tentando ser aquilo que Deus não chamou para ser. Você está colocando os planos de Deus no caixote só para agradar a pessoa que não está nem aí para você. Você está colocando os planos de Deus em segundo plano só para colocar as expectativas de gente que não está nem aí para você em primeiro lugar. Para querer parecer, para querer mostrar. Irmão, acorda hoje. Deus tem uma vida plena para você. Deus tem a Zoe dele para você. E isso é para a tua identidade, não é para aquilo que você parece. Jacó viveu um tempo com a identidade como se fosse a bênção de Esaú. Mas ele só teve o nome mudado quando ele disse, eu sou Jacó. Quando ele mostrou quem ele era, Deus mudou o nome dele, a história dele, a vida dele, a casa dele. Deus não está preocupado com quem você não é. Deus quer saber qual é o teu nome, quem é você. Aí quando você chega, irmão, de corpo aberto, de alma aberta diante do Senhor, Ele age contigo como Ele deve agir. Que vai ser diferente de mim, de como Ele age comigo, diferente que Ele age com Anthony, diferente que Ele age com a Gil, com a pastora. Vocês estão entendendo? Aí existe a exclusividade de Deus para cada um. O grande desafio, o grande problema é você deixar Deus trabalhar na tua mente. Para você mudar a tua mente. Sair deste lugar e dizer assim, pô, não está tudo ruim. Quer saber, não está tudo ruim. O diabo tem tentado colocar na minha vida que eu estou sem propósito, que eu estou sem ideia, que eu estou sem caminho. Por quê? Porque eu estou olhando para outra blogueira safada que está querendo ganhar dinheiro nas minhas custas. Desculpa, irmão, eu tenho que falar assim para pegar. Porque eu estou olhando para o cara que está falando de finanças, mas ele não faz o que ele está falando, ele só vende o curso. Eu estou falando para o cara que quer dizer que isso aqui vai resolver a minha vida, mas o cara não está pagando preço, ele não sabe a minha história. Desculpa, irmão, do que eu estou te falando, você está vivendo a identidade dos outros. E isso está matando a tua alma, está matando a tua vida. Você está sendo roubado no processo. E está dizendo assim, ai, porque está dando tudo errado. Não está dando tudo errado. Olha para quem você era e olha o que Deus está fazendo na tua vida. Ai, porque fulano é minha inspiração. Inspiração é Cristo, irmão. Tu pode até olhar, pegar uma referência, ótimo, mas a pessoa tem um time, você tem outro time. Irmãos, eu vou dar um exemplo do Rony. O Rony está aqui, quantos anos já? 10 anos fazendo vídeo. 10 anos fazendo vídeo. Falando de política, estudando, indo atrás, ralando e tal. Aí essa semana passada, daí teve um estouro de quê? 300 mil seguidores. 400 mil seguidores. Aí a gente diz assim, ai, foi de repente. Que de repente, irmão, 10 anos. Só que daí uma pessoa começa ontem, aí diz assim, ai, porque eu quero viver e ter os mesmos resultados. Nunca vai ter o mesmo resultado. É 10 anos de plantio, irmão, para viver o que está vivendo hoje. Aí vem para a igreja e olha o irmão que está aqui já há 2, 3 anos plantando, semeando, sendo fiel, andando alinhado e tal, e vê Deus fazendo na vida da pessoa. Mas Deus não está fazendo na minha. Mas irmão, tenha paciência, tenha perseverança, continue edificando, continue fazendo, continue plantando, continue semeando. Será que Deus está falando no teu coração nessa noite? Mas a pressa faz o quê? A pressa faz eu dar um jeito. Aí eu tento dar um jeito. Eu tento fazer, o que eu posso fazer para as coisas acontecerem muito rápido? O
porque a gente está no tempo do imediatismo, né? E o imediatismo também tem tornado as coisas descartáveis. Aí, o casamento que era para ter um tempo de ajuste e tal, é mais fácil descartar, pegar como se pega um copo descartável, jogar no lixo e partir para outra, do que administrar, resolver, conversar, abrir mão, quebrar orgulho, ser humilde. Porque é mais fácil. Ai, não, porque se eu vou para uma próxima e tal, é mais fácil. Mentira. Só muda de endereço, só muda a casa. Que nem emprego. Ai, não. Irmão, desculpa. Adolescente aí, galera que está se formando agora, está começando agora no mercado de trabalho. Irmão, às vezes tem que comer gafanhoto. Às vezes tem que ralar. Uma geração hoje que não quer trabalhar. Ai, não quero começar trabalhando. Quanto que vai pagar? Irmão, eu ouvi esses dias, olha só. Por isso que eu defendo, às vezes, o soco ungido. Não, não defendo, desculpa. Um adolescente que não paga água, não paga luz, não paga aluguel, não paga nada. Foi oferecido para ganhar R$2.000 por mês. R$2.000 por mês. Sem conta, sem nada. Sabe o que me fez a pergunta? É o dia todo? Soco Jesus não deu, mas uma açoiteira ele passou nos caras. Às vezes, gente, por favor, respeita o processo. Posso dar um exemplo, vocês não vão ficar chateados? Vocês nem sabem qual é ainda. Tu vai para o Master, ou para um supermercado, e você olha para os empacotadores. Pode perceber, querem fazer um teste? O dia que você fizer um rancho, você fica observando aonde eles estão, ok? Os empacotadores estão. Quando você chegar com um carrinho cheio, que em nome de Jesus, Deus vai te dar condição de chegar. Quando você chegar no carrinho cheio, ele vai no banheiro. Deu dor de barriga. Eu estou mentindo? Ele foge para ir falar com o outro. Aí depois não sabe por quê que vive às vezes a vida inteira na mesma realidade. Porque nunca age com excelência em nada. Nunca age com excelência nos pequenos detalhes que Deus tem dado. Eu estou falando para cada um aqui, ó, se Deus está te dando a oportunidade de ter novos começos, seja excelente. Ah, pastor, então eu creio, eu não estou tendo, mas eu creio que nessa noite começa um novo tempo de novos começos na minha vida. Então seja excelente da porta que Deus vai te abrir. Muda a mente para isso já. Sabe, chega no lugar que você vai chegar, seja o melhor funcionário. Seja o melhor trabalhador, dê o seu melhor, entregue o seu melhor. Porque eu não consigo acreditar que o Deus da promessa não esteja te vendo, mesmo que teu chefe não esteja te vendo. Eu não consigo acreditar que o Deus que pode e sabe de todas as coisas, mesmo que as pessoas que vão te promover naquele lugar não estejam te vendo, Ele está, irmão. Ele está, e se precisar, Ele te tira daquele lugar e te leva para um lugar de honra. Agora, dê o teu melhor. Essa é uma postura de crente. Essa é uma postura de cristão. Você pode fazer fofoca na empresa. Ninguém quer falar amém para não dizer eu faço fofoca, né? Pare de fazer corpo mole na empresa. Aquilo que você se propôs a fazer, faça com zelo. Que Deus vai te honrar. Ah, mas ninguém está vendo. Não interessa. Você que tem trabalho liberal e tal, dê o teu melhor. Você que é empresário, dê o teu melhor. A Bíblia fala, faça tudo como se fosse ao Senhor. Isso é mudança de mente. Ninguém precisa estar vendo para você entregar o teu melhor. Por isso que a Bíblia fala, ore, vá para o teu quarto, ore em secreto, porque o teu pai que te vê em secreto. E ele não te vê só orando, ele te vê também trabalhando em secreto.
Sabe, Ele te vê buscando Ele em secreto, mas Ele também te vê você fazendo e dando o teu melhor aqui na terra. Isso é mudança de mente. Quer viver a vida plena? Muda a mente. Quer viver a vida plena? Muda a mente. Agora, talvez você está sendo alimentado por porcaria. Eu de verdade, irmão, se eu pudesse te dar um conselho, limpa teu Instagram. Se eu pudesse te dar um outro conselho, TikTok, irmão. O TikTok, o algoritmo do TikTok é diferente do Instagram. O TikTok entrega qualquer coisa, o tempo inteiro. Entendeu? Cuidado. Cuidado. Cuida o que você se alimenta, irmão. Eu já falei aqui alguns domingos atrás. Irmão, você quer saber o que você tem buscado e o que tem se alimentado? Vai na aba explorar do teu Instagram. Se você quer saber o que você tem buscado, vai na aba de pesquisa e no explorar, naquela página ali. Você vai ver o que você mais consome. Se você não estiver consumindo algo que te edifica, irmão, eu te aconselho, faz um reset da tua vida. Porque é impossível falar que queremos viver a vontade plena de Deus buscando porcaria na rede social. Aí vem aquela questão, né? Quem tem coragem de abrir o Instagram, eu não estou falando que alguém tem que fazer isso, mas quem tem coragem de deixar o Instagram aberto e dizer assim, podem olhar a minha aba explorar. Acabaram de fazer, né? É isso aí. Por quê? Porque ali vai definir aquilo que você mais busca e aquilo que você mais consome. Está fazendo sentido para alguém aqui? Então, cuida das vozes. A gente começou lendo. Nós começamos a lendo antes, em João capítulo 4, que a ovelha ouve a voz do seu pastor, de Cristo, e rejeita toda voz contrária. Se você não está conseguindo dizer não para algumas vozes contrárias, você precisa rever o teu evangelho, o evangelho que você acredita. Amém? Glória a Deus. Se você não está tendo mais constrangimento ao consumir algumas coisas, você precisa rever aquilo que Deus quer para a tua vida. Eu vou falar um negócio, irmãos. A pessoa que trabalha com o Instagram, nós temos alguém aqui que trabalha com o Instagram, o Rony, nós temos a André que trabalha com o Instagram. Quem mais que trabalha com o Instagram aqui na igreja? Eu sei que a Enes também trabalha e tal, posta ali. Eles sabem que existem estratégias a ser usadas para prender a tua atenção. É verdade ou não é verdade? Fala, homem. É verdade. O diabo também sabe. Ninguém falou isso, ô imbecil. Bocó. Não bota palavra na minha boca. O diabo sabe o que te prender. Sabe ou não sabe? Irmãos, uma pessoa depressiva que está mal, só se alimenta de desgraça. Só de notícia ruim. O algoritmo descobre que você consome aquilo e ele começa a te entregar só aquilo. Então ele respeita até o momento. O algoritmo respeita até o teu momento. Se você está mal, se você está feliz, ele consegue definir conforme os teus cliques e conforme a tua atenção, conforme você está entregando a tua atenção. Então tu imagina, irmãos, eu fico olhando, um blogueiro sabe o que fazer para fazer você ficar 30 minutos num vídeo. 30 minutos num vídeo. Irmãos, existe uma geração de mulheres se alimentando da vida de blogueiras. Tu quer ver um exemplo, irmão? Tem a Karen agora que está grávida, a Andressa que está grávida, tem as mulheres que ganharam agora há pouco. Irmãos, o que está na fase agora? Eu vou ter que falar isso, tá? Me desculpem, mas eu vou ter que falar isso. Hoje a internet está criando um bando de mãe mimada. Mimada. Um bando de mãe mimada. Porque o tempo inteiro, não faça isso com o teu bebê.
Se ele peidar demais e der 3 estralos, tem que fazer isso. Se ficar mais de 4 segundos, tem que levar no pediatra. Não, com todo respeito, irmãos. Com todo respeito que eu vou falar. Criando um bando de mãe mimada. Como se as crianças fossem um mal em suas vidas. Fosse um atraso. Tem crianças, escute só o que eu vou falar. Tem bebês que estão com a costa larga. Tem criança que está com a costa larga. Por quê? Porque virou motivo para os pais se afastar da igreja, para os pais deixar de cumprir o chamado. Eu demorei para falar isso, mas hoje eu preciso falar. Não se faz mais nada. Por quê? Porque o meu bebê, irmão, é uma criança, irmão. De verdade, é uma criança. E se você confia em Deus, Deus vai cuidar dessa criança. Trate com zelo, tudo, tenha teus cuidados, mas Deus vai cuidar dessa criança. Chega de meninice. Eu olhei para a Karen, eu acho que eu falei para ti, né? Eu olhei para a Karen, olhei para a Andressa e falei, em nome de Jesus, que vocês não sejam mães chatas. Mães mimizentas. Por quê? Porque vai para a internet, irmão. Você não está se alimentando disso hoje? Seja honesta. O teu algoritmo não aparece criança o tempo inteiro? Como fazer no primeiro dia? Como fazer na primeira? Sim. Eu falei, cuidado. Porque senão você afasta pessoas depois, entendeu? Que até poderia tá perto, estar junto e tal. Sabe, tu afasta e depois não sabe por que as pessoas se afastaram. Por quê? Porque a internet criou uma geração mimizenta. Sabe, irmão, por favor, de verdade, eu posso pedir, se tem mais alguma grávida aqui ou vai ficar grávida, não vá para a internet colocar algumas coisas. Pelo amor de Deus. O primeiro que não vai te visitar é o pastor. Não visite meu filho durante 8 meses. Irmão, não estou sendo, eu de verdade, eu só estou falando que assim, ó, vamos ser, tu vai lá botar no Instagram, você não passa de uma chata, enjoada. Amém? Glória a Deus. Vai ter um monte de grávida querendo massacrar o pastor essa semana. Pode cuidar do teu filho, cuide do teu filho, cuide muito bem do teu filho, mas não seja enjoado. Amém? É uma criança, não é é uma criança. Então, o que eu quero te falar para hoje é, viva a tua identidade, irmão, e pare de viver aquilo que estão te falando. Cadê o Pedrete? Está aí? O Pedrete é um tiozão, ok? Então assim, ó, tudo que vem na internet lá, coma cúrcuma, coma isso e tal, ele manda para mim, cara. Ele é aquele tio bitoladão, tá ligado? Se eu fosse na onda do Pedrete, não comia nada. Não vou exagerar, né? Não é nem tanto assim. Mas, irmãos, a internet, esses dias eu vi um vídeo. Tudo faz mal hoje em dia. É verdade ou não é verdade? Aí chegou um vídeo lá que até a água tu tem que cuidar com tomar. Porque faz mal. Daqui a pouco você não está tendo vida e você não está entendendo por quê, irmãos. De verdade, você não está tendo vida e você não está entendendo por quê. Você está se alimentando de tanta porcaria, que você não está conseguindo viver. Tem algumas pessoas aqui, irmão, se eu te dou um conselho, faz um detox de rede social. Pega teu Instagram essa semana e faz um detox, tira. Amém? Glória a Deus. Eu de vez em quando faço. Fico uns 3 dias sem responder ninguém. Não. Por quê? Você acha que eu vou querer ficar doido? Ser roubado na minha identidade? Sabe que esses dias eu estava bitolado? Indignado com a igreja. Porque a gente não cresce. Porque a gente tem que crescer. Porque a gente tem que fazer isso. Irmão, quando eu vi, eu estava ficando doente. Por quê? Porque eu estava vendo alguns lugares. E aí você começa a se alimentar disso. Aí o fulano diz assim, métodos para crescer igreja. Eu digo, sai, faça-te de mim. Porque tu começa o tempo inteiro a se alimentar de métodos e métodos e métodos e métodos. E você se esquece de ser aquilo que Deus te chamou para ser. Até a identidade que Cristo chamou você para ter.
Irmão, e se tem uma coisa que vende é o segredo para prosperar. Tigrinho. Quanto crente, irmão, perdendo dinheiro com tigrinho. Só que o que acontece? O blogueiro postou. Você olha para a vida do blogueiro e diz, boa, ele tem uma vida boa, ele anda com um carro legal, ele anda com um negócio legal, então deve ser verdade, ele deve ter ganhado dinheiro jogando tigrinho. Aí o cara vai lá e joga e perde tudo. Aí liga pro blogueiro, né? Diz assim, ô, Virgínia, amiga, perdi tudo no tigrinho. Só que não, liga pro pastor. O que eu faço agora? E agora, o que eu faço? Você não faz nada. Você sabe o que você faz hoje? Sabe o que você faz hoje? Muda a tua mente. Sabe o que você faz hoje aqui? Muda a tua mente. Quer viver do jeito que está? Permanece com a mente do jeito que está. Quer mudar de vida? Quer viver a zoe de Deus? Quer viver a vida plena de Deus? Muda a tua mente hoje, irmão. Diz assim, ó. Opa, então tem coisas que eu acreditava que eram uma verdade e não é tão verdade assim. Porque verdade só tem uma absoluta, chamada Cristo Jesus. Agora, tem coisas, irmãos, que se aprendeu, que por mais que você tenha aprendido, por mais que tenha havido de valores e tal, a gente enfrenta muito isso no Evangelho de Jesus em relação aos princípios, principalmente católicos, né? Quantas pessoas que não conseguem se entregar ao Evangelho de Jesus, por quê? Porque eu não estou falando mal, pelo amor de Deus, eu só estou dizendo. Porque o pai era católico, a avó era católico, todo mundo era católico, então tinha um princípio. Aí o que acontece? Se torna um crente que adora imagem. Se torna um crente que continua adorando santo, adorando santa e tal, cuja qual a Bíblia não instrui. Você está entendendo? A Bíblia condena. Aí o que acontece? Ah, mas eu não quero abrir mão desses princípios aqui, desses conceitos aqui. Evangelho é abrir mão de muitas coisas que nós acreditávamos como verdade. E olhamos para a palavra e vemos que não é tão verdade assim. Por isso que viver o Evangelho é mudança de mente. Eu dei um exemplo aqui, não para atacar religião nenhuma, mas para dizer que muitas vezes nós deixamos de viver a plenitude do que Deus tem, tá? Para continuar acreditando naquilo que nós acreditamos que é uma verdade absoluta, porque foi como nós aprendemos. E eu falei da igreja católica, mas tem muito isso de igreja evangélica também. Sabe, igreja que a pessoa viveu numa igreja de tradição, aonde que não podia cortar o cabelo. Daí a pessoa se torna cristã, se converte em outro lugar, continua não cortando o cabelo. Por quê? Porque decide não mudar a mente, não mudar a realidade. Continua se edificando aos mesmos princípios que não te levam a lugar nenhum. Aos mesmos conceitos que não levam a lugar nenhum. Está fazendo sentido para você aqui? Então isso é mudança de mente. E eu dei 2 exemplos aqui, mas tem várias coisas que você pode mudar a partir de hoje na tua vida e na tua casa. Tem alguém que decide mudar alguma coisa hoje, a partir de hoje? Você vai começar a olhar a vida de uma forma diferente? Posso ouvir um glória a Deus, um amém aqui? Então não permaneça do mesmo jeito, irmão. Busque santidade. Busque ser santo. Busque agradar o coração do Pai. Quer saber outra coisa, outro parâmetro? Para você saber se ainda tem possibilidade de você ser transformado, quando você se constrange com o pecado. Se você se constranger com o pecado, é um bom sinal. Se você não se constrange mais com o pecado, eu lamento em te informar, mas na condição atual de não constrangimento, você está indo para o inferno. Esse é o meu papel de pastor para te ensinar. Se você tem pecado e não tem constrangimento nenhum, não sente mais constrangimento, desculpa, mas você está com um pé no inferno. Agora, se você quando peca, existe aquele peso do Espírito Santo dizendo assim, meu filho, você andou na rota errada, dê glória a Deus. Se virar aquele constrangimento, dê glória a Deus, é sinal que Ele está contigo ainda, que ainda existe um temor aí dentro, existe o Espírito Santo que está falando aí dentro. Amém? E aí muda de mente, muda a forma de pensar, muda a forma de agir. Glória a Deus por isso? Amém? Tem alguma coisa que Deus ministrou no teu coração para você mudar de mente hoje? Será que você vai poder diminuir a voz de blogueiro, de gente que não está nem aí para você, e aumentar a voz do Espírito Santo?
Sabe, diminuir a voz de gente que de verdade, irmão, só está preocupado em like, em ganhar e ouvir mais a Deus? Isso é mudança de mente. É você levantar amanhã e ao invés de você ficar rolando feed, você ir orar. É porque você decidiu mudar a tua mente. Ao invés de você ficar meia hora lendo um monte de artigo e porcaria que só te deixa com medo e não te faz avançar, é você ir ler a Bíblia, ler a palavra. Isso é mudança de mente. Glória a Deus. Sabe, que você não se aceite da forma que você é. O Evangelho não é para nós olhar para nós e dizer assim, eu me aceito do jeito que eu sou. O Evangelho é para nós olhar para nós e dizer assim, eu preciso ser mais parecido com Cristo. Eu preciso ser mais parecido com Jesus. Eu tenho feito coisas que não têm agradado o coração de Deus e eu quero voltar. E essa é uma noite que nós podemos voltar. Quer viver uma vida plena? Ande alinhado com Deus. Cumpra os princípios que Deus tem te ensinado. Vou falar de novo. Cumpra os princípios que Deus tem te ensinado. Eu não conheço ninguém que andou alinhado com Deus, que anda alinhado com Deus, que está com a vida largada. Não conheço, de verdade, eu não conheço. Todas as pessoas que decidiram andar em santidade, em aliança com Deus, têm vivido o sobrenatural do Senhor. Todos que decidiram mudar a mente, irmão, mudar a mente não é fácil não, tá? Eu estou aqui pregando para você, mas como mudar a mente de um avarento? Como mudar a mente de alguém que só olha para o dinheiro e coloca a segurança só no dinheiro? Explica para mim. Só o Espírito Santo para fazer. Não tenho capacidade de fazer isso. Como você consegue mudar a mente de alguém que é escravo dos desejos e de mamon? Não consegue, irmão. Só o Espírito Santo para fazer isso. Agora, você precisa buscar o Espírito Santo. Porque senão, irmão, você nunca vai conseguir cumprir princípio. Hoje nós estávamos numa mesa e um assunto bem importante saiu sobre perdão. Ninguém consegue perdoar se o Espírito Santo não ajudar. É impossível, irmão. Por nós mesmos nós queremos fazer a justiça. É ou não é? Por nós mesmos, irmão, quando nós temos os nossos recursos nas nossas mãos, nós queremos administrar. De maneira nenhuma nós queremos entregar a nossa primícia, nosso dízimo, a nossa oferta. Não venha dizer para mim, todo mundo aqui, eu sei que existem muitos que vêm com muita alegria, com muito zelo, por quê? Porque já provaram daquilo que Deus faz. Sabe, então vem entregar dízimo com alegria, a primícia com alegria, a oferta com alegria. Mas existe uma grande maioria também que parece que é um peso, é um sacrifício toda vez que vai entregar. Por quê? Porque a mente ainda não mudou. Ainda como se estivesse sacrificando. Quando você muda a tua mente, você entende que aquilo é semente, não é sacrifício. Você entende que a tua primícia, teu dízimo, a tua oferta é semente, não é mais sacrifício. Porque a mentalidade presa às coisas do mundo sempre vai lutar contra as coisas de Deus. Sempre, sempre. Nós vamos ver um jovem rico que ele dizia, Senhor, o que eu faço para te seguir? O que Jesus olhou para ele e falou? Vende tudo que tens e dê aos pobres. Era isso que Jesus queria para aquele jovem? Sim ou não? Alguma vez Jesus pediu para, vende tudo aí, entregue tudo e dê aos pobres? Alguma vez? Não. A única coisa que Jesus queria mostrar é que aquele jovem não tinha mudado a sua mente. Jesus não estava preocupado com os recursos do jovem rico. Jesus estava preocupado com a mentalidade do jovem rico. Enquanto não mudamos a nossa mente, nós continuamos tratando o Evangelho de Jesus como algo que necessita de esmola. Quando mudamos a nossa mente, nós tratamos o Evangelho de Jesus como participantes da obra dele. Aí nós saímos da posição de entregar uma esmola e nós entramos numa posição de entregar recursos. Será que alguém está entendendo o que eu estou falando? A nossa mente no mundo nunca vai tratar o Evangelho de Jesus como prioridade. Sempre vai tratar o Evangelho de Jesus como algo superficial que necessita das minhas esmolas para continuar crescendo. Quando a nossa mente muda, nós tratamos o Evangelho de Jesus como prioridade. E então nós provamos o que a Bíblia fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas.
desculpa, não tem como eu falar que eu mudei de mente se eu não mudar as minhas atitudes e a minha realidade. Não tem como. Porque a minha atitude vai provar se a minha mente é transformada ou não. E a primeira coisa a gente percebe na prioridade ao reino. Se você dá prioridade para estar num culto, se você dá prioridade para a tua igreja, se você dá prioridade para falar do evangelho, se você dá prioridade para ver o reino avançar, se você se alegra com o reino avançando, se você se alegra com um pecador se convertendo, isso mostra que a nossa mente mudou. Quando que eu percebo que a minha mente não mudou? Quando tudo se volta ao meu umbigo. Aquilo que é para mim. Se tocar em mim, se abrir mão daquilo que é para mim, eu não quero. Isso quer dizer que a nossa mente ainda está egoísta para nós mesmos. Agora, o evangelho de Jesus vai fazer você abrir a tua mente para que o reino dele avance. Posso ouvir um amém? Por isso que algumas pessoas vivem a zoe de Deus, a vida plena de Deus. E outras pessoas continuam sempre vivendo, sobrevivendo. É uma vida bio, só sobrevivendo. Mas eu acredito que surgiu aqui nessa noite uma geração de homens e mulheres que querem viver a plenitude do Senhor. Ah, vocês estão cansados, né? Eu acredito que surgiu aqui nessa noite uma geração que vai viver a plenitude do Senhor. E viver a plenitude do Senhor é colocar Ele em primeiro lugar. Se coloque de pé, eu quero orar com você.